pedir para colocar a primeira tela desse estudo que vai tratar exatamente da produção em milhões de toneladas. Você tem a produção no mundo, que este ano, isso é uma estimativa do Departamento de Agricultura, 59 milhões e 600 mil toneladas. 300 mil toneladas a mais do que em 2022. Os Estados Unidos produzem menos este ano, 12 milhões e 400 mil. No ano passado, 12 milhões e 900 mil, ou seja, meio milhão de toneladas a menos. João Pedro, até foi divulgado aqui anteriormente que os Estados Unidos deveriam produzir até 1 milhão de toneladas a menos, mas segundo a atualização desse estudo hoje, 500 mil toneladas, meio milhão de toneladas a menos esse ano. E o Brasil, ao contrário, vai aumentar em 300 mil toneladas. A estimativa para este ano, 10 milhões e 600 mil. O ano passado, 10 milhões e 300 mil toneladas. João Pedro. O importante é que aumentou a produção mundial de carne bovina. Nós não podemos ficar muito para trás das demais carnes, né? Do frango e do suíno. O americano ali aumentou as importações de animais vivos, especialmente do México, deve vir alguma coisa também do Canadá. E como os preços das rações estão baratos, creio que eles vão botar mais peso nessa carcaça. Eles já entregam um boi com 27, 28 arroba, vamos botar mais uma ou duas arroba a mais, porque o preço compensa, porque o custo, o valor que tem a arroba hoje nos Estados Unidos, acima de $90 por arroba, ela compensa você botar mais uma ou duas arroba a mais no peso do boi. Eu creio que seja essa a razão que eles vão... Não, em vez de ser 900 mil, 1 milhão de toneladas que se previa antes, vai ficar nos 400, 500 mil a menos do que o ano passado. Correram logo atrás eles compraram do animais, prejuízo e estão diminuindo esse e botando mais peso na carcaça. O boi deles é muito pesado. E os frigoríficos deles, eu acho que estão habilitados a trabalhar com animais pesados. Aqui no Brasil, fala-se muito que tem uma certa restrição acima de 25 arroba por animal. Mas vamos lá, eles estão conseguindo fazer isso. No Brasil, você tem um aumento... Brasil, vamos ofertar mais carne agora? Vamos, mas é vaca, né, Zé? Nós vamos aumentou o abate de fêmea. Isso, quando a gente vê os números que se apresentam dos frigoríficos fiscalizados, você tem que botar mais uns 15%, 20% a mais dos não fiscalizados. E o não fiscalizado, 90% é fêmea. Então, a produção de carne aqui no Brasil, você tem um valor maior do que esses números que a gente mostra, que são apresentados pelo IBGE ou pela Conab, mas são números que você também tem o abate que não é fiscalizado, o alto consumo, pequenas cidades, etc., que é um número bastante expressivo. Em alguns momentos chega a ser 10%, 15% da produção total. Mas o importante é que a carne bovina está sendo consumida, isso que é o mais importante. Eu até comentei ontem com o Iberville Neto, da HN Agro, né? Houve um período neste ano que as exportações caíram, agora estão em recuperação, a oferta aumentou e onde é que foi parar essa carne, né? Já que nós estávamos com mais carne no mercado. A notícia positiva que o Iberville falou é que o consumo, não é que tenha dado uma reação muito importante, mas pelo menos o consumo deu um sinal de quem sabe, uma melhora, né? Oferta maior, exportação menor. Para onde está indo essa carne? Para a mesa do brasileiro, de um jeito ou de outro, está chegando aqui, o que é uma notícia importante. Mas principalmente porque o frigorífico e o distribuidor, o varejista, repassaram a queda da arroba para o consumidor. E hoje você compra um capa de contrafilé, que é uma carne que é muito comum nesses grandes varejistas aí, a balada a vácuo, por 23, 22, 23 reais o quilo. E isso, quando ela chegou a valer 28 reais o quilo, mesmo com a arroba caindo, né, Zé? Então agora, pelo menos, estão repassando essa queda no preço da arroba para o consumidor. Nós temos mais
uma tela desse estudo do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Agora, o dado são as exportações. Os Estados Unidos, que no ano passado exportaram 1.600.000 toneladas, este ano, até por uma questão lógica, né, vão produzir menos carne e, consequentemente, vão ter excedente menor para exportar. Então, no ano passado, 1.600.000 toneladas, este ano, 1,5 milhão de toneladas. Os Estados Unidos, que são o segundo maior exportador. E o Brasil, aí está escrito 30,05, não, é 3, por favor, considerem isso, 3 milhões de toneladas, o ano passado 2.900.000 toneladas. Eu peço desculpas e peço para que você considere isso. 3 milhões agora, no ano passado 2.900.000 toneladas, ou seja, vamos exportar mais esse ano, João Pedro. Ele é o segundo maior exportador de carne bovina nos Estados Unidos e ele é o segundo maior importador de carne bovina. Ele exporta muita carne de traseiro para a Coreia, para o Japão e compra carne de dianteiro nossa para produzir hambúrguer lá. O nosso segundo maior cliente são os Estados Unidos. O Brasil vai crescer, não tenha dúvida nenhuma. O mundo depende da carne aqui no Brasil. O que nós precisamos fazer é uma política mais agressiva de marketing, porque lá fora não conhece a carne que vem, não tem a bandeirinha verde e amarela nas gôndolas, tem a bandeira da Austrália, da Argentina e dos Estados Unidos, mas não tem a nossa. Muitas vezes a carne nossa hoje ela disputa qualidade com qualquer um dos grandes exportadores aí. Nossa carne hoje, especialmente esses animais tipo boi China, é uma carne excepcional. Ela não tem gordura em excesso, é uma carne macia, é uma carne com cor, é uma carne que o consumidor quer. Por isso que nós estamos crescendo muito no mercado chinês, que hoje é o maior mercado, além de tudo porque nós temos quantidade de carne, mas pela qualidade nossa também, porque é uma carne que o chinês, que é hoje o maior importador disparado de todo mundo, ele quer uma carne que não tem excesso de gordura, que tem um pouco de gordura, lógico, entremeado, mas basicamente seja músculo. Então o Brasil tem essa vantagem. Mais uma tela desse estudo do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, agora com relação ao consumo. Vamos colocar a tela, gente, por favor. Essa tela já foi das exportações. Eu vou pedir para colocar a tela referente ao consumo. Inclusive, até já fiz a correção, são 3 milhões de toneladas e não 2.900.000 toneladas. O consumo ou a demanda? No mundo, você viu que o mundo deve produzir quase 60 milhões de toneladas. A produção no mundo. O consumo no mundo, este ano, 57.800.000 toneladas. Vai sobrar um pouquinho, vai ter um estoque um pouquinho de carne bovina no mundo. No ano passado foram 57.500.000 toneladas, praticamente igual à demanda mundial por carne bovina. 300.000 toneladas é o aumento na demanda mundial por carne bovina do ano passado para cá. Só os Estados Unidos, 12.800.000 no ano passado, agora 12.600.000. Também praticamente igual, mas uma queda esperada na demanda nos Estados Unidos. E no Brasil, a demanda, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no ano passado tinha uma demanda de 7,5 milhões, agora 7.700.000 toneladas, João Pedro. Aqui no Brasil você tem uma pequena recuperação do mercado, em função de que hoje o preço da carne bovina ela caiu bem no consumidor. Você vê alguns cortes que caiu mais de 30%, às vezes, o preço dela, né? Então isso é bom, não é ruim não. Pena que o custo arroba que caiu bem mais do que isso e
E aí o criador está sendo o maior prejudicado, porque na realidade o cara que confina, ele vai pressionar a cadeia para baixo, ele vai pressionar o cara que vende boi magro e o produtor que vende bezerro. Por isso que aumentou tanto o abate de fêmeas esse ano no Brasil. Agora, um outro dado que nós não mostramos na tela, João Pedro, é o seguinte, sobre a China. A China já está produzindo, na estimativa do departamento, 7,5 milhões de toneladas. A China fez um esforço muito grande para ficar autossuficiente na produção de leite. Complementando esse dado, João Pedro, para você comentar também, ela deve produzir 7,5 milhões de toneladas por ano, vai se aproximando da produção brasileira, e tem uma demanda que chega a 11 milhões de toneladas, ou seja, entre o que ele produz e demanda, 3,5 milhões de toneladas, que é o que os chineses devem importar de carne bovina em 2023. O que chama atenção, Zé, é que essa produção deles deve ser, grande parte da produção deles deve ser descarte de vaca leiteira, porque eles fizeram um esforço tão grande para produzir, para ficarem autossuficientes em lácteos. E eles importaram novilha, aumentaram, investiram. E o chinês, quando quer fazer uma coisa, faz. Ele recuperou o rebanho suíno dele em 3 anos, 4 anos, recuperou o rebanho suíno. Então, normalmente a carne deve ser descarte de vaca leiteira. Lá na China, o pessoal que conhece o mercado, nós entrevistamos a Larissa poucos dias atrás, ela comentou o seguinte, lá na China a carne importada, ela tem o pessoal considera ela de maior qualidade. Eu creio que seja, em parte, por essa questão, que, lógico, se comparar uma vaca de 7, 8 anos, mesmo descartada, mesmo alimentada bem, para ter peso, comparar com um animal, um boi de 24, a diferença da qualidade de carne é fantástica, né? Então, eu acho que é por isso que a China, ela dificilmente vai ter condições de ampliar de forma mais expressiva essa produção de carne deles, em função que o grande problema da pecuária é a cria e recria. A cria, né? Porque a recria o americano pega, desmamou e já põe no confinamento, né? E a China também é o mesmo problema. Ela deve estar hoje, essas 7 milhões, em cima de descarte de vaca leiteira.